Olá, meus queridos amigos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Esta semana estamos estudando a Bíblia como história. O nosso verso para memorizar continua sendo Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E hoje, quarta-feira, o nosso subtema é o Jesus histórico. E nós trazemos uma pergunta aqui, até meio difícil de fazer. Jesus, de fato, existiu? Temos observado que virou moda no mundo dizer que Jesus não existiu. Até virou filme a inexistência de Jesus. Existe um grupo tentando provar na Europa, nos países da Ásia e na América que Jesus jamais existiu. O filme praticamente força uma situação para mostrar que Jesus não existiu. E quando a arqueologia mostra evidências da existência de Jesus Cristo, os defensores de sua inexistência começam então a mudar o discurso. Admitem que talvez Jesus possa ter existido, mas afirmam que ele não é quem ele diz que é. Ou seja, jamais admitiram que ele é Deus. Hoje tornou-se quase que impossível negar a existência de um Jesus histórico, pois vários achados arqueológicos ligam acontecimentos e registro à pessoa de Jesus Cristo, que muitos estudiosos hoje tentam refutar. É exatamente esse Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias, que realizou milagres e transformou a vida das pessoas. Por que então grupos de países diferentes, pessoas estudiosas, arqueólogos, investem dinheiro tão alto apenas para provar que Jesus não existiu? Você percebe que há alguém por trás disto? Se fizermos uma análise bem cuidadosa sobre este Jesus, o Filho de Deus, os próprios evangelhos são fontes primárias sobre Jesus e devemos estudá-los cuidadosamente para aprender mais sobre Cristo e sua vida. Quando lemos também o Antigo Testamento se referindo a Jesus, pelo menos temos 60 profecias sobre ele que se cumpriram na sua exatidão. Entre elas, nós temos a profecia que fala a cidade onde Jesus nasceria. E quando lemos a história nos evangelhos, vimos que não haveria, humanamente falando, nenhuma possibilidade de Jesus nascer em Belém da Judéia. Mas a Virgem Maria caminhou 150 quilômetros a pé, saindo de Jerusalém, passando por Nazaré, para chegar a Belém. Como isso foi possível? Para que se cumprisse o que o profeta Miqueias havia dito sobre Jesus Cristo. O profeta Jeremias, por exemplo, milhares de anos antes, profetizou que Jesus nasceria da descendência de Davi e, mais precisamente, que seria da tribo de Judá. E esse fato se consumou. Zacarias, um outro profeta, profetizou detalhes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Evento este que os evangelhos registram da mesma maneira como o profeta havia dito. O profeta Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre Jesus Cristo. Inclusive, ele mostra detalhes dos milagres que Cristo faria ao vir à terra como homem. Isaías também profetizou detalhes do sofrimento de Cristo. Ele disse que Jesus seria moído pelos nossos pecados. Seria o varão de dores, falando sobre a via dolorosa. Estaria então a Bíblia inventando todas essas histórias? Achados arqueológicos comprovam a existência de várias pessoas que estiveram muito ligadas à morte de Jesus. Quando lemos Mateus 26, 57,
a 67, João 11, 45 a 53, vimos que Caifás era uma dessas pessoas bem próxima ao episódio da morte de Jesus Cristo. Pôncio Pilatos, o governador na época, todas essas pessoas têm a sua existência confirmada pela arqueologia. Em 1990, por exemplo, uma tumba familiar foi descoberta ao sul de Jerusalém, contendo 12 ossuários ou caixas de ossos. Inclusive, uma dessas caixas, a mais ornamentada, contém o letreiro dizendo José, filho de Caifás. Inclusive, os próprios historiadores seculares dos 2 primeiros séculos também falam sobre Jesus de Nazaré. Tácito, historiador romano, escreveu sobre Jesus Cristo e sua execução por Pôncio Pilatos no reinado de Tibério César. O próprio registro também da morte de Pilatos, contidos em alguns livros de historiadores romanos, que Pilatos veio a se suicidar. E, segundo a história da biografia de Pilatos, ele se suicidou por uma angústia que jamais ele conseguiu se livrar. E essa angústia veio de onde? Alguns historiadores relatam de que foi exatamente porque ele se esquivou de fazer o julgamento de Jesus Cristo, entregando-o aos judeus, que o condenou à morte. A história de Jesus Cristo nos traz uma das mais maravilhosas esperanças para a nossa vida. Se há relatos de que Jesus Cristo cumpriu a sua primeira vinda, que era muito mais difícil, falando sobre a sua morte e ressurreição e todo o seu sofrimento na cruz, imagine a segunda vinda de Jesus, que é a sua promessa também. E ele cumpriu a parte mais difícil e dolorosa. Com certeza, Cristo voltará a esta terra para buscar os seus filhos escolhidos. Os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez vencendo, vem Jesus. Meu querido amigo estudioso da Palavra de Deus, encerramos esse estudo de hoje desejando a você que você entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará.